Saca de batalha. Agora esta chamada está sendo gravada. É verdade, Deus de amor, Deus de bondade, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos na sua santa e divina presença para te agradecer por mais um dia, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, nós queremos declarar que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pelas suas misericórdias. Entregamos, Pai amado, esta aula que agora vamos ter nas suas mãos. Consagramos a Ti esse momento, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando com discernimento, Pai amado, com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, nos orientando verdadeiramente, Senhor, para atingirmos, Pai amado, o alvo, Pai amado, que é o Teu amor, e compartilharmos, Pai, o que há de melhor nos nossos corações. Abençoa, Pai, o pastor Lucas, que vai conduzir essa aula. Abençoa cada um, Pai amado, que aqui está nesse momento. Abençoa também aqueles que irão assistir essa aula posteriormente. Deus de amor, Deus de bondade, obrigado pela oportunidade de te orar e te dizer, Pai, que nós te amamos e te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou andar mais um pouco sobre aquela questão do Éden lá, mas como eu não quero ficar sendo repetitivo em relação ao curso princípio no fim, porque eu também aproveitei muita coisa, e eu não quero deixar de colocar as coisas novas que eu aprendi daquela época para cá, então eu não vou seguir tudo que está aqui, né? Vou passar depois para uma outra parte aqui, porque eu não tive tempo de juntar tudo, sabe? Eu escrevi um texto, depois escrevi outro, e aí os dois ficaram separados, e eu tô, a hora que eu tiver tempo, eu vou juntar, né, espremer um pouco, né, porque a minha perspectiva é que vai eliminando coisas que já não estão sendo válidas, porque Deus já mostrou que aquilo era uma interpretação errada, ou que era uma visão, assim, humana das coisas, né? Porque eu usei no primeiro curso, princípio e no fim, eu usei muito a teoria do Big Bang e tal, por eu acreditar que poderia estar relacionado às coisas espirituais de alguma forma. E eu não sei exatamente como seria uma teoria para explicar a origem do universo, então eu abandonei todas elas e eu estou só com a parte espiritual agora, por causa da evidência clara de que existe um mundo paralelo espiritual que não está em teoria nenhuma. Então, como esse mundo espiritual ele está agora muito mais presente do que estava antes, e à medida que se aproxima da volta de Jesus, parece que essas dimensões estão mais presentes, e mais presente, a parte angelical do mal e a parte angelical do bem está mais presente na rotina humana agora, com visões e tudo, agora com esses drones aí que a gente não sabe explicar o que é que está acontecendo. Então a gente está vendo que está tendo uma fusão das duas realidades, e logo, logo, né, o próprio Jesus, né, estará vindo por causa dessa fusão das realidades, e onde o monte de Deus que está no mundo espiritual vai se estabelecer no mundo material lá em Jerusalém, com a volta de Jesus, né? Então, assim, eu prefiro pegar aquilo que é mais sólido do que ficar vagando por teorias humanas, né? Embora o começo que eu comecei a fazer o estudo, eu fazia dessa forma. Mas a gente vai amadurecendo, né? Vai aprendendo, aqui a gente não está sendo taxativo em nada, né, a gente especula, algumas coisas a gente percebe que está corretamente, né, porque a gente encontra as referências bíblicas importantes, né, e aí, o que acontece? A situação, né, a gente vai evidenciando aos poucos, né, e eu acredito assim, todo profeta, antes eu não sabia disso, e eu aprendi também outras coisas que eu também não sabia antes, todo profeta coloca o seu lado humano na profecia, sabe? E isso às vezes contamina, isso às vezes dá aquela impressão pessoal e teológica que ele tem, né? Até as terminologias usadas, que alguns profetas usam, né? Se confundem, porque não são as mesmas que outros usam para falar a mesma revelação.
Então, existe um vocabulário aí que a gente tem que entender do que a pessoa está se referindo quando a gente ouve uma profecia, por causa da cultura que ele traz, a cultura evangélica que ele traz, a leitura, né? Porque também tem, por exemplo, para vocês terem ideia, tem pessoas muito sinceras na Igreja Católica que também estão tendo revelações muito fortes, iguais às da Ellen, por exemplo. Tem a irmã Claire, não sei se vocês já ouviram, é muito parecido. E aí você vê a diferença, né? Eles falam as mesmas coisas e tal, Jesus fala com as duas muito diretamente, mas existe aquele conteúdo, né? Que é próprio de um, que é próprio do outro. Então, hoje nós vamos falar sobre essa questão da morte. Então, eu vou terminar aqui a parte do Éden, para falar um pouco da morte, porque eu tô sempre pedindo a Deus aqui a orientação sobre o que é mais importante para nós no momento, porque o curso não é um curso de conhecimento, embora a gente está com conhecimento sendo explorado aí, é um curso de introspecção espiritual para que a gente alcance sabedoria, né, transformação, mudança de mente, de pensamentos. E o nosso laboratório é a nossa própria vida, né? O laboratório dessas aulas aqui é a nossa própria vida. Então, a gente tem que extrair do nosso dia a dia aquilo que vai realmente conferir com o que a gente tem aprendido na teoria. Porque conhecimento, sabedoria, conhecimento e transformação de caráter ou transformação de coração, eles se tornam a mesma coisa quando aquilo se torna prático, né? Aquilo não fica só acumulado como informação, né? Se torna prático. E um momento, eu fiquei muito chateado, que eu estava tendo muito conhecimento, pouca mudança no meu interior, né? E eu comecei até a botar uma carinha de choro, assim, pedir oração para as irmãs, pedir para a irmã Gislaine, pedir para a irmã Eliana. Mas aí depois Deus foi me apaziguando o coração. E eu me sinto, irmãos, assim, particularmente, eu me sinto que eu estivesse dentro de um útero. E às vezes tem hora que a minha gravidez está meio, assim, tendo problemas, né? E eu tô louco para nascer. Então eu vejo que todos nós estamos com essa angústia, assim, de alguma forma. Porque existe uma semente eterna que foi plantada em nosso coração, através da palavra de Deus, e isso vai brotar, porque a existência humana, ela chegou no limite. Mesmo que você não acredite na Bíblia, você vai ter que ver que está todo mundo explorando as últimas coisas da raiz humana, né? O cérebro está sendo invadido, agora você pode ser hackeado, o seu cérebro, as células e as coisas que nós temos dentro dela, para não falar o nome, né? Estão sendo manipuladas, e então é como se chegasse no limite mesmo, no limite de tudo. A moral e a condição de caráter humano está sendo pervadida de muita forma. Então, realmente, ou a humanidade passa pela transformação que o próprio Deus vai criar, né, e está fazendo já, que é a volta dele, a transformação espiritual, ou nós vamos sucumbir. Então, como Deus, ele é responsável pelo que ele criou, né, aqueles que estiver com ele não vão sucumbir. E o nosso objetivo é exatamente esse, a comunhão. E nessa comunhão, a gente tem uma luta intensa, né, com essa natureza terrena, porque, de alguma forma, ela tem uma certa autonomia, né, alguma coisa que se gerencia a si mesmo, né, e aí quando essa natureza humana se autogerencia e a gente não tem aquele controle, a gente acaba fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, alguma coisa que fortalece a carne, coisa do tipo. E uma coisa que eu consegui perceber é que entre o sentimento e a razão, que é o coração e a mente, Deus está nos destacando para uma geração de algo mais superior, que submete a razão e que submete o sentimento. Mas isso é um trabalho árduo, terrível, né? É Deus que faz, ninguém faz isso. Essa transformação em nós. É claro que a gente se rende e pede para Deus trabalhar, mas a gente não consegue evoluir nesse nível, né, sem a palavra de Deus, sem Jesus. Até porque é perigoso, né, fazer algo assim sozinho. Deus precisa estar no controle da nossa vida. Amém?
Então, o Éden aqui representava a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Então, existia uma janela espiritual e material ao mesmo tempo, onde havia essa comunicação. Eu creio que esse jardim era cercado, e quando você entrava naquele ambiente, se você pudesse teoricamente entrar, né, porque só estava lá Adão e Eva no começo, você ia perceber essa mudança dimensional. Uma vez eu tive uma revelação de que existe aqui nesse mesmo mundo, aqui onde nós estamos vivendo, uma folha muito fina de uma parede dimensional, que ela pode estar no meio de uma floresta, no meio de uma cidade, em algum lugar, no meio de um terreno baldio, uma parede muito fina e transparente, que você olha de um lado para o outro, você vê a continuidade do espaço-tempo, mas ali tem uma parede muito fina de mudança de realidade ou de portal espiritual. Eu tive essa visão. Normalmente, quando eu tenho essas visões assim, do nada aparece isso, eu sempre acabo comprovando que é verdade. Então, Adão estava no Éden, né, e significava aquele, por ser o Éden um acesso entre a terra e o céu, Adão também estava no céu, né? É difícil a gente ver isso quando a gente lê Gênesis. Quando eu li a primeira vez sobre aquela questão, você tem que debulhar mesmo a palavra de Deus, debulhar, e você vai descobrindo essas camadas e camadas. Depois que você descobre, não tem como você dizer que não estava. Não tem como você reverter, dizer assim, desacreditar, uma vez que você descobre aquela dimensão dentro da palavra de Deus. É incrível isso, né? E o fato até de que qualquer texto que você lê no mundo não tem o mesmo desdobramento de realidade, de interpretação que tem a palavra de Deus. Você lê qualquer história, pega aí uma história de Jane Austen, Moby Dick, sei lá, qualquer história. O que está dito é aquilo que foi dito, e acabou, não tem desdobramento. Na palavra de Deus tem desdobramento, né? Então, de certa forma, o fato de Adão estar lá no Éden, ele era um sacerdote, assim como Satanás era um sacerdote, entre as duas realidades do mundo que a gente viu na aula passada. E, de certa forma, Adão fazia essa conexão entre o mundo material e espiritual. Então, é como fazer aquela transição que o sacerdote fazia entre o átrio externo e o átrio interno, lá do Santo dos Santos, né? Lá do tabernáculo, na verdade, né? Então, Satanás teve essa prerrogativa de ser um sacerdote, transitar entre as duas realidades. Adão teve, Satanás perdeu, Adão teve, Adão perdeu, e Jesus também teve. Jesus não perdeu, continua. E por meio de Jesus nós recuperaremos essa dimensão do espírito. Eu não sabia que a realidade espiritual ela ia se somar com a realidade material. Eu pensava que ia ser tirada uma e colocada a outra em absoluto. Não, vai se somar. Nós não vamos perder a materialidade, nós vamos ganhar o que nos falta. Então nós vamos... Tem um versículo em João que diz assim, que eu estou no Pai, e Jesus está ali falando com os fariseus. Então Jesus está ao mesmo tempo na terra e no céu, ali no momento que ele está conversando com os fariseus. Se alguém assistiu o filme Matrix, consegue também entender a hora que o Neo está sentado na cadeira lá em Zion, né, que é Sião, né, Zion é Sião, e ele está aqui na Terra, na Matrix, ao mesmo tempo, tá? Então ali também dá para ter uma figura bem interessante sobre isso aí. Então, cada coisa que existe no mundo espiritual tem um correspondente no mundo material. E o que o Senhor Deus, o Pai, está fazendo é restaurar algumas coisas do mundo material que foram destruídas, mas que permaneceram no mundo espiritual. Né? O fato de Jerusalém ser a cidade santa e voltar a ter a glória, né, que Deus promete para ela, inclusive, lá em Apocalipse, quando ele fala que a Jerusalém desce do céu, também faz parte dessa recuperação, né? E como a gente já falou, até o tapete celestial aqui do nosso cosmo,
as estrelas são anjos, eu acho que cada pessoa tem uma estrela como um crachá, né, que é colocado no céu, tipo um crachazinho, né, de luz, sobre cada ser que vive aqui na Terra e cada anjo, né, que existe, tá? E também tem a linguagem, né? A linguagem é espiritual que a gente usa, árvores, né, estrelas, reis, impérios, nações, águas, fogo, e assim por diante, né? Então, lá no livro de Enoque, diz assim, vi ali 4 estrelas encadeadas que pareciam como grandes montanhas ardendo em fogo. Olha só, foi daqui desse versículo que eu inferi na aula passada, ou há 2 aulas atrás, a questão dos que os planetas eram, que as montanhas eram planetas, né? Por quê? Porque estrelas do céu é o que se olhar para cima. Quando você não distingue se é um planeta, se é uma estrela, você vê brilhante. Não importa. A estrela tem um brilho próprio, o planeta recebe o brilho do sol e reflete. Então, ele viu estrelas que pareciam como grandes montanhas. Então, ó, estrelas, montanhas e planetas, né? Então, montanhas e planetas, ardendo com fogo. É claro que estrela arde com fogo, mas o planeta tem o brilho, né? Você já olhou num telescópio? Se você nunca olhou num telescópio para ver Júpiter, Saturno, a Lua ou o Sol, eu aconselho um dia que tiver alguém com um telescópio, peça, por favor, para dar uma olhada, principalmente se ele estiver vendo Júpiter e Saturno. Vai fazer uma diferença na sua cabeça do que você ver essas fotografias que tem na internet de astronomia, tá? Muda alguma coisa na sua sensibilidade mental. Então, existe uma necessidade, né, da gente usar a linguagem material para explicar a realidade espiritual, porque elas são paralelas, são muito semelhantes, né? E se não haveria como a gente entender o mundo espiritual se essa linguagem não tivesse sido criada, né? Bom, então, quando o querubim caiu e tornou-se Satanás, a palavra de Deus relata que o cordeiro, antes de Satanás, né, foi morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que antes de haver qualquer queda, o Pai, né, já tinha preparado o caminho de redenção por meio do seu cordeiro. Então Deus, ele está sempre na frente, ninguém surpreende Deus, e ninguém executa algo que Deus não saiba que iria ser executado, ou seja, ninguém avança a realidade acima do tempo de Deus. Então, a afirmação acima também nos dá a ideia que para criar o universo, para Deus criar isso aqui, que nós estamos vivendo, seja realidade material ou espiritual, Deus teve que fazer um sacrifício, né? Espiritualmente, tudo foi criado em Jesus, nele, por ele e para ele. Então, isso fazia parte do sacrifício. É como se Deus pegasse Jesus, né, ou a palavra, né, como verbo, e a partir dessa palavra ele criasse todas as coisas e depois colocasse o próprio Jesus como verbo, cordeiro, dentro dessa realidade que ele próprio criou através de Jesus, né? Bom, a matéria espiritual usada na criação do mundo, sujeito à queda, procedeu do cordeiro imoral antes da fundação do mundo, para que esse mundo pudesse ser de antemão justificado e salvo. É como se existisse também uma matéria espiritual, né? Porque quando a gente vê essas filmagens de espíritos e pessoas mortas, você vê um contorno do corpo, né? Quando você tem pessoas que relatam TQM, eles veem uma realidade também como essa daqui. Então, existe um tipo de matéria, um tipo de espaço, um tipo de tempo. Então, quando Jesus foi imolado antes da fundação do mundo, quem imolava o cordeiro era um sacerdote, né? Então, houve também a necessidade de um sacerdote eterno, que é chamado Melquisedeque. É incrível, assim, ver que Jesus ele está personificado em várias figuras, o próprio sacerdote, o próprio cordeiro, né, e assim por diante. Então, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa ordem de Melquisedeque, ela é superior à ordem levítica, e ela diz respeito à integridade espiritual
que não é apenas uma regra de conduta, né? A lei, ela se tornou uma regra de conduta como se fosse um programa mental para a pessoa obedecer. O sacerdócio espiritual, segundo a ordem de Melquisedeque, ele já é algo inspirado, algo interno, algo que brota. Por isso que Jesus já é o perfeito e nós precisamos chegar a esse nível, porque vamos chamar de evolução, com aspas, né, evolução espiritual para esse nível de consciência, ela acontece gradativamente para nós, através dos nossos desafios e lutas que nós enfrentamos nesse mundo, e da maneira como nós também respondemos a esses desafios e essas lutas, que é você se render a Deus e praticar a palavra de Deus, e isso vai construindo você. E aí tem a necessidade de você estar sempre em confissão contínua, né? Não existe um dia que você parou de confessar os seus pecados e não precisa mais confessar. Sempre você está cometendo falhas e erros e precisa dessa confissão, dessa lavagem da palavra contínua, diária, que isso leva você a ter um devocional, né? Eu sou muito, é a palavra anárquico, né? Eu sou muito não sistemático. Eu não sou tão sistemático e tão, assim, disciplinado em questão de devocional diário. Tem dia que eu faço de um jeito, tem dia que eu faço de outro. Tem dia que eu faço no mesmo horário, tem vezes que eu faço em horários diferentes. Tem vezes que eu não faço também, eu já entro de cara no dia. E isso para mim é complicado, eu não sei. Eu não sei se é questão de educação, eu não fui educado a ter uma certa rotina, né? Eu odiava a rotina. Então, às vezes, isso para mim me falta, né? Então, esse sacerdócio que teve como necessidade lá no Éden, né? Ou lá antes do Éden, né? Antes de tudo ser criado, que foi quando Jesus foi morto, antes da fundação do mundo, e houve um sacerdote para que isso acontecesse. Então, tudo isso espiritualmente foi determinado por Deus para que quando o mundo caísse e o próprio céu tivesse essa contaminação, fosse poder resgatado. Entendeu? Então, algumas teologias acham que Deus está tampando um buraco que se abriu e Deus não sabia que aquilo ia acontecer. Então, Deus ficou desesperado, aí mandou Jesus aqui na Terra, e agora está tendo uma batalha celestial, e Deus está tentando arrumar a situação assim, né? E às vezes até tem gente aí na internet pregando isso, e amaldiçoando Deus ou blasfemando de Deus com essa narrativa. E não é assim. Deus sabia de tudo, soube sempre de tudo, ele viu o começo e o fim todo. E Jesus, ele está andando pelos caminhos que o próprio Pai determinou para ele andar, para poder ver as coisas acontecerem como o Pai planejou. Entende? Quer dizer, o filme dessa história está na cabeça do Pai. E Jesus anda na história, e nós devemos andar nessa história da mesma maneira para que esse filme se materialize como o Pai desenhou. Por isso que essa é a nossa obediência. Né? Tanto Jesus obedece ao Pai, como nós obedecemos a Jesus e ao Pai, porque isso é melhor do que sacrificar. Porque o sacrificar é uma forma de tentar reconectar uma coisa quebrada, e a obediência é uma conexão que já existe, contínua, né? E aí vem os atrapalhos. E o atrapalho é assim, se não existisse Satanás, acho que todo mundo obedecia sem problema nenhum. Mas existe a carne, que é a própria nossa natureza em disputa, né? Contra nós mesmos existe um inimigo. Mas uma coisa depende da outra, ou seja, só existe a luta contra Satanás porque existe a carne, né? Porque o inimigo não teria acesso a nós se não fosse por meio da carne. Então foi por isso que ele induziu, nós vimos na aula passada, o homem a comer da árvore do bem e do mal para poder ganhar esse acesso. Se a Eva ou o Adão lá tivesse falado, não, queremos saber de você, vai embora, sai daí, ou vamos embora, vamos comer lá da árvore da vida, larga esse cara falando bobagem para lá, ele nunca mais teria tido acesso, né? Então ele ganhou acesso a nós e a toda a descendência por causa disso.
É tanto que parece que o diabo ele é onipresente, né? Porque muitas pessoas agora no mundo estão sendo tentadas ao mesmo tempo, né? A gente pode estar em qualquer lugar sendo tentado, às vezes a gente está num lugar que acha que não vai ser tentado e é tentado, ou por pensamento, ou por sentimentos, ou por qualquer outra situação. Então isso dá um efeito de onipresença do inimigo, mas não é nada mais, nada menos, é que essa rede espiritual que a carne cria, ela se conecta, como eu já chamei de carnenet. Tem a internet, a carnenet, a infernet, que é os demônios se comunicando, e a Skynet, né? O Rivenet, né? Que é a rede de Jesus e dos anjos, né? Então, existe essa comunicação e os prazeres do mundo e as coisas do mundo fomentam tudo isso, tá certo? Então, olha só, houve um caos, né? No princípio que o Deus do céu e da terra, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, essa descrição do primeiro versículo, no princípio Deus criou o céu e da terra, está tudo bem, mas no segundo, a terra sem forma e vazia, isso em hebraico quer dizer caos. Tohu vabohu. E nesse caos, para restabelecer esse caos, tem que ter um sacerdócio. Não? Antes de Moisés, antes de qualquer outro. Então, é o sacerdócio de Melquisedeque. Alguns que, baseado na mudança do estado do versículo 1 e 2, admite que foi ali, naquele intervalo, que ocorreu a transgressão do querubim que foi expulso do céu. Tá? Então, essa teoria de dizer que entre o verso 1 e o verso 2 houve a queda de Satanás é chamada teoria do hiato. Né? Ou seja, a queda de Satanás aconteceu antes da criação do homem. E tem outras pessoas que falam que a queda de Satanás aconteceu depois da criação do homem, mas não tem sentido. Se Satanás caiu depois da criação do homem, por que ele já estava tentando a Eva ali se ele ainda não tinha caído? Então, essa vertente para mim não faz sentido. Né? Então, a criação, ela ficou sujeita à vaidade, né? A vaidade é aquela vida sem propósito. E a criação, né, quer dizer, as pessoas que estavam na criação não optaram por isso. Foram levadas a isso, né? E porque toda a criação caiu, né? Os animais, né, caíram, o homem caiu, a própria natureza caiu. Quanto com o pecado de Satanás, quanto o pecado de Adão. E ainda agora nós estamos em estado de gemido, de parto, para poder voltar. E essa descrição entre essas coisas espirituais, essa realidade, ela só está no cristianismo. Pode ser que em outras religiões tenham figuras análogas, mas não chega no nível de detalhe que o cristianismo coloca, que o evangelho, né, coloca, que é esse estado de mundo paralelo, esse estado de queda, esse estado de que você precisa dessa redenção, que só um mediador para essa redenção, que é Jesus. Não é? Então, o que foi o motivo da criação ter sido sujeita à vaidade foi o pecado. Tá? Então, aí você vai pensar naquilo que eu já falei, de onde que Satanás tirou, se estava todo mundo perfeito lá no céu, nessa dimensão celestial, que a gente sempre fala lá, mas ela é aqui também, mas a gente fala lá porque a gente não está lá, né? Se a gente estivesse no céu agora, aqui ao mesmo tempo, a gente falava aqui. Então, de onde ele tirou? Então, eu entendi de tudo que eu estudei, São Tomás de Aquino, de todas as teologias que eu estudei, que não haveria outra maneira de entender isso se não fosse as possibilidades. Então, existia possibilidades não exploradas, não materializadas, e Satanás materializou algumas que não eram para ser materializadas. É mais ou menos como, assim como Deus falou para Adão, não coma do fruto do bem e do mal, que você vai morrer, você vai materializar uma realidade estranha que vai te levar à morte. Deus pode ter dito a Satanás, não materialize o ódio, não materialize as trevas, o rancor, o orgulho. E aí Satanás quis um reino para ele,
com os atributos que ele podia capturar, né, para si, que era das trevas, ele não se satisfez com o conteúdo que ele já tinha, quis um pouco mais, né, fora do que Deus queria, e o que ele capturou foi tudo que ele se tornou, orgulhoso, rebelde e assim por diante. Então é a única maneira de explicar, porque tem outras pessoas que explicam que Deus criou o mal já pré-criado, né, o mal pré-criado. Eu não acredito nisso, porque aí teria que ser intencional, né, Deus já teria intenções más, porque só o fato de você criar algo mal, você intenciona o mal porque você intenciona aquilo que você cria. Então Deus é perfeito e santo, ele intencionou só o que é bom e criou o que é bom, o que é mal era a possibilidade, mas para ver o livre-arbítrio, ele deixou que as possibilidades existissem. Então eu vejo dessa maneira. Então, aí quando ele penetra nesse campo de possibilidades que não existia antes, ele materializa isso e ele traz isso para o conteúdo dele, como anjo, né, que eu já expliquei que o anjo ele captura o conteúdo todo de uma vez, basta ele olhar para alguma coisa, ele captura tudo, então ele capturou tudo para dentro de si e se tornou o anjo caído, né? Aí aqui tem uma discussão sobre a questão do discurso da serpente com a Eva, né? E aí tem uma discussão da Adalto Lourenço, né, que faleceu, acho que ano passado, esse ano, que ele falava que ele não acreditava na teoria do hiato, que eu chamo de pré-queda, né, ele estava na pós-queda, por causa daquele versículo que diz que o pecado entrou no mundo por Adão, né, mas é claro, o pecado entrou no mundo por Adão, mas o pecado estava em algum outro lugar antes, né, por causa de Satanás, então não acredito nessa teoria, mas eu comentei aqui um pouco, eu vou pular isso aqui, porque eu já tinha falado também, na aula do princípio e no fim, né? Então nós tínhamos duas estrelas da alva lá, que também está em Jó, né? Uma representando Jesus e outra representando Satanás, que uma caiu. Aí tem gente que usa a teoria de que Satanás é irmão de Jesus, também está errado essa teoria. Tá? Não existe essa irmandade dos dois, não existe, né? Bom, deixa eu ver o que mais. Essa parte já foi falada. Então agora nós vamos entrar na era antiga, que nós já passamos pelo jardim do Éden, ou pela queda de Satanás, e vamos ver o mundo, como o mundo existiu antes do homem, tá? Então vamos ver lá. Deixa eu compartilhar agora outra guia aqui. A morte foi inventada. Vamos ver aqui. Vocês têm uma ideia, né? Uma das coisas mais difíceis de se explicar na Guerra Celestial é como a morte foi inventada. Então, quando eu estou colocando essa frase, ela está sendo colocada de propósito para você pensar assim, que Deus não calculou assim, ó, eu vou fazer a tia Ricarda para morrer, o Lucas para morrer, o pastor Jones para morrer, e todo mundo para morrer. Não. Deus pensou em criar filhos eternos. A sequência dos eventos, da desobediência de Satanás, da rebeldia dele, né, porque não é só uma desobediência, né, é uma rebeldia, e a queda do homem trouxe o afastamento de Deus, gerou a morte. Aí Deus gera a solução, que é Jesus, é o retorno. Eu creio que Deus contemplou tudo isso, o Pai contemplou tudo isso e já preparou todo o plano de salvação eterno, né, para a gente ter essa penetração no mundo temporal, como espíritos que vieram para esse mundo temporal, e vamos voltar para o mundo eterno, e esse mundo temporal vai ficar como um sonho. Quando você está aqui, você acha que o mundo espiritual não existe, é vago na sua mente, é como algo imaginário. Quando alguém tem um arrebatamento ou uma EQM, pensa ao contrário, pensa que esse aqui é o imaginário. Então eu acredito que no arrebatamento a gente vai ter essa sensação, a gente vai começar a considerar que parece que a gente teve um sonho, que a gente nasceu na Terra, que teve uma mãe, e que cresceu, e que teve aulas, né, estudou a Bíblia e tinha que ler, e uma hora voltou para a existência eterna.
Tudo indica que sim. Até tem o Salmo 37 e o Salmo 73, dá uma olhada lá, que é 3773, falam quase a mesma coisa. Fala que os ímpios serão desprezados como fumaça, como se Deus estivesse tendo um sonho ruim, e Deus acordou do sonho, e desprezou aqueles pensamentos, e os justos se materializaram no mundo de Deus, no mundo espiritual do Pai. Quer dizer, Deus está sonhando conosco, nós estamos dentro de um cérebro gigante, que até o próprio universo é visto como um cérebro, até as estrelas, as conexões entre as galáxias são muito parecidas com a dos neurônios, também procure isso na internet, o cérebro e o universo. Então nós estamos dentro da mente de Deus, e Deus vai fazer essa coisa que está dentro da mente dele, que somos nós, aparecer no mundo real dele, e os ímpios vão ser como pensamentos desprezados. O último versículo do Salmo 17 fala que quando eu acordar, na tua semelhança eu me satisfarei e contemplarei a tua face. Então você está dormindo aqui e está vivendo, né? Está dormindo no mundo espiritual e está vivendo aqui no mundo material. Quando você acordar, você acordou lá. Você vai se satisfazer em ser semelhante a Deus. Então, se teve esses indicativos aí nos Salmos. Então, tem vários indicativos nos Salmos, tem pequenos versículos que abrem uma dimensão espiritual. Quando você penetra na semântica das palavras ali, você percebe essa realidade. É claro que os Salmos falam do coração de Davi, da tristeza, da angústia, que ele pede socorro para Deus, e que os inimigos são abatidos, e que muito do sofrimento de Davi é como o sofrimento de Cristo, que profetiza o sofrimento de Cristo, mas é o que tem um segredinho espiritual nos Salmos ali. E nos outros profetas também, principalmente Isaías, né? Então, vamos lá. Isso mesmo que você leu, a morte não foi um processo natural criado por Deus, ela foi uma prerrogativa criada no mundo material devido à materialização de seres espirituais no processo da queda. Então, por exemplo, vamos fazer o cenário. Se existia só o mundo espiritual, Satanás peca, Deus gera um mundo material e joga Satanás para cá. Pra vocês terem uma ideia. Então, quando o Senhor criou os céus e a terra, ninguém morria. Vamos pensar no ambiente celestial, todos os seres lá, ninguém morria, ninguém sabia o que era isso. Aí eu coloquei a referência bíblica lá embaixo, aí coloquei, está lá embaixo. Sendo Deus eterno, criou seres eternos. Isso é natural você pensar assim. Deus eterno pensa de forma eterna, então cria seres eternos. Os seres lá não sabiam nada sobre a natureza da sua vida. Ninguém se estudava, ninguém sabia que, por exemplo, aqui nós estudamos que nossas células têm núcleo, tem citoplasma, tem mitocôndria, que a gente tem nervos, que a gente tem células no sangue, a gente se estudou. Né? A gente criou uma ciência chamada biologia. Então, no mundo espiritual, ninguém tinha essa ciência, biologia celestial. Ninguém se estudava. Ninguém sabia como era formado. Só todo mundo louvava a Deus, estava feliz no paraíso, vivendo lá, né? Os anjos, né? Não sei como que a gente poderia ser colocado nessa categoria, mas vamos pensar nos anjos. Todos apenas sabiam que eles vinham de Deus e que ele era fonte da vida. O céu, né, festejava, né? Quer dizer, o céu sempre está em louvor, né, em festa, em adoração contínua. A vida criada por Deus e para o seu louvor, né? Todas as pessoas que são arrebatadas falam que é música o dia inteiro, em todo lado. Na cachoeira, na cascata, nas plantas, em todo lugar é música, é louvor, é adoração, direto. Lá, inicialmente, não se estudava a natureza da vida celestial, pois essa não era uma preocupação dos seus habitantes. Porém, um anjo que inicialmente ainda não havia caído, que era Satanás, entendeu que se ele soubesse como funcionava a vida, ele poderia descobrir uma forma de poder para dominar sobre os demais e se tornar absoluto como Deus. Então, o que a gente vê? Por que eu estou tirando essa interpretação dessa maneira? Porque aqui a Terra, essa história que o homem está analisando a si mesmo, se estudando o planeta, estudando os corpos, o corpo humano, estudando todas as coisas, vem disso. A história está sendo retratada do que era. Então, todas as perversões que existem no mundo é um reflexo do que houve, por causa do inimigo. Então, Deus teve que separar as duas realidades.
para salvar o espírito e condenar a carne, né? Então, ele queria ser absoluto igual a Deus, então ele quis esse poder de manipulação, né? Saber como funcionar. Então, hoje, todo mundo quer saber como o cérebro funciona, como a alma funciona. Estão fazendo até experiências de EQM induzida. Eles colocam alguma substância, alguns eletrodos na cabeça de uma pessoa que teve EQM, ou que é possível ter um EQM, e tenta dar um disparo para a pessoa sair fora do corpo. Estão fazendo isso, é estranho isso, né? Para mim é perverso, para mim isso é tudo macabro. Eu acho horrível isso, mas eles querem o domínio, né, dessa tecnologia espiritual de induzir um EQM e você sair para outra realidade. O homem quer sempre domínio tecnológico, essas coisas, então estão fazendo isso aí. Então, com essa sede de manipular e com a sua vontade de manipular os elementos da criação de Deus, nasceu o orgulho no coração de Satanás, né? Ele era um dos seres mais poderosos, né? O orgulho de saber, o orgulho de fazer, né? O orgulho de ter e o orgulho de ser, né? O orgulho de ser, eu coloquei primeiro, que ele era o mais poderoso, o orgulho de saber porque ele sabia mais que os outros, o orgulho de fazer porque ele começou a ter capacidade de manipular, e o orgulho de ter porque ele queria possuir as pessoas. Claramente, seus novos sentimentos eram um distanciamento do amor de Deus. Então, quando a pessoa concebe esses orgulhos, já se separa de Deus. Então, a história se repete em nós, como aconteceu no coração de Satanás. Só que em Satanás ele não se recuperou mais, mas Deus criou para nós um mecanismo de retorno. Quando nos abate esses orgulhos, nós estamos numa situação idêntica que Satanás teve e nós temos um retorno, o direito ao retorno pelo sangue de Cristo, que é o arrependimento. Então, nós, periodicamente ou esporadicamente, a gente se sente afastado de Deus e precisa recorrer. É quando a carne domina, é quando o inimigo lança um sentimento, é quando nós vivenciamos uma coisa que não é do agrado de Deus. E é incrível, 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 gente, por mais que eu vigie, e olha que eu sou um cara que gosta de vigiar, hein? Eu ainda caio em esparrela. Eu não sei se como vocês acontece isso, mas eu fico assim, com raiva de mim mesmo. Eu falei assim, nossa Deus, eu parecia tão vigilante, e consegui me distanciar de Deus, consegui ficar frio, consegui, né? Eu não sei se isso acontece com vocês, eu não sei. Se vocês tiverem uma disciplina melhor que a minha, por favor, me ensine, tá bom? A diferença entre os seres nunca foi uma preocupação para Deus, né? Deus nunca olhou ninguém com diferença. Ele, na sua multiforme sabedoria, os tinha criado dessa forma. Deus sempre criou as coisas diferentes, capacidades diferentes, para ter a sabedoria. Contudo, para Satanás, isso pareceu uma forma de proveito, né? Aqui no mundo, até nas ideologias políticas, as pessoas veem proveito em manipular por meio das diferenças, né? Isso também faz parte do reflexo. Todo esse pecado do mundo é o reflexo do pecado de Satanás com os anjos, né? É totalmente natural para as criaturas referenciar a fonte da vida e como Deus, o Pai, deveria ser adorado, né? Deus é o nosso Criador, ele é a fonte da vida, então, naturalmente, a adoração deveria ser uma coisa natural. Mas essa adoração exclusivamente ao Deus, o Pai, começou a incomodar aquele anjo, querubim, né? Que aí eu tenho uma outra referência bíblica, né? Várias referências bíblicas aí para poder escrever esse texto. Pois por se achar o mais belo, que ele caiu no orgulho, no narcisismo, né? Se achava o mais belo, o mais perfeito entre seus irmãos, ele achou que o louvor e a adoração deveriam também ser dirigidos a ele. Exclusivamente a ele, porque depois que ele começou a achar que a ideia era boa, ele já não queria nem que Deus tivesse direito a nada, mas era só ele. Então você vê aí como acontece isso. É incrível como os imperadores romanos, eles começavam como generais, eram colocados pelo Senado romano como imperadores, daqui a pouco eles se achavam deuses, né? Coisa subia lá, aquele nível, né? E vários imperadores ao longo da história se declararam Deus. Esse sentimento é síndrome luciferiana, que a gente chama, né?
acaba levando a pessoa a ter um narcisismo, orgulho, a pessoa não acha que erra mais, ela acha que é superior aos outros, ela zomba dos outros porque ela pensa que ela consegue enganar todo mundo, ela se transfigura em anjo de luz, é terrível, com essa doença começa complicado. Às vezes é melhor você andar na sua fraqueza e ter sempre um arrependimento para contar, do que você achar que você não tem mais arrependimento e cair nesse orgulho maligno, tá? Satanás começou a investigar a vida celestial com o intuito de saber como manipulá-la. Seu trabalho investigativo começou a forçar uma manipulação da natureza dos seres celestiais para outros fins, e o de não adoração ao Criador. Sua proposta, ele conseguiu adeptos para realizar suas mudanças. Isso teve como consequência a materialização dos anjos, fora da sua habitação original. Então, quando Satanás leva os anjos a vir procriar com as mulheres, já tinha havido algum lobby lá, né, com convencimento, né, de que eles tinham que vir aqui, porque Satanás já estava pensando no criar uma prole, né. Dá para a gente inferir isso como uma estratégia sequencial das coisas, né. As coisas não, os eventos são colocados de forma isoladas na Bíblia, mas parece ter que ter uma linha. Eu percebi isso quando eu fiz um mapeamento histórico, uma linha histórica, e preguei no meu quarto, nas 4 paredes do meu quarto, a sequência dos eventos bíblicos em linha histórica, e eu vi que houve na história, usando próprios versículos, uma vertente, que é uma história do homem, outra história dos anjos caídos, que passa pelos gigantes, né, da América, no Egito, em todos os lugares do mundo, né, existe uma história paralela. E o ocultismo, eles têm os livros dessa história paralela e explora isso para influenciar nossa história social com as ideias perversas, que são as manipulações que vêm pelas sociedades secretas. Isso também dá para comprovar, tá? Isso foi especificamente a expulsão de Satanás e seus anjos do céu. Então, expulsão significa materialização. Sai do mundo espiritual e cai aqui. É o que nós estamos vendo aí com as naves e os drones aparecendo aí. À medida que for aparecendo esses seres espirituais, eles estão sendo expulsos da dimensão que eles estavam, tá? Eles não estão vindo de outras galáxias, de coisa do tipo, não, tá bom? A expulsão desses seres deu início à materialização da vida biológica inteligente na forma animal. Então aí começou até a própria materialização, porque o plano que Deus tinha para a criação biológica, material, não envolvia a morte também. Era um jardim do Éden, era perfeito, né? Era uma criação perfeita, então o pecado levou todo mundo para o abismo. Imediatamente após a expulsão, Satanás e seus anjos não se deram conta imediato da morte. Então, pensa assim, um anjo que nunca morreu, nunca pensou na morte, é jogado no mundo material. Então, ele não tem ideia de que ele vai morrer. E lá no Salmo 82 fala que todos vós perecereis como homem, né? Então dá uma ideia de que os anjos não sabiam que eles iam perecer. E agora eles vêm aí, né? Existem relatos de abdução que eles constroem corpos ou injetam sêmen de alguma forma manipulado, Salmo 82. E geram bebês que levam lá porque eles precisam de corpos, eles mutilam vacas, eles fazem experiências genéticas com animais porque eles precisam de corpos, né? Sugam sangue. Então existe um lado muito perverso. Eu tenho um livro que eu não consegui, não suportei ler, 2 livros sobre casos de abdução alienígena, onde as mulheres são engravidadas, depois é retirado seus bebês de lá, depois até algumas delas voltam a ver os seus bebês lá nessas naves espaciais. A coisa é muito séria. Bom, então ele começou a forçar a manipulação da natureza para os outros fins e não de adorar a Deus, né? Porque tudo deveria adorar a Deus. Em sua proposta, ele conseguiu adeptos a realizar as mudanças, né? E isso foi especificamente a expulsão dele do céu. A expulsão desses seres deu início à materialização. Imediatamente após a expulsão, seus anjos não deram conta da morte, ou seja, o perecimento do corpo material. Todos eles se materializaram totalmente nus. Você pode perceber que todo extraterrestre é nu. Tá? Os extraterrestres aparecem nus. Visto que as vestes de justiça que os cobriam diante de Deus. Mas com a queda eles perderam as vestimentas. Esse mesmo fenômeno de constatação de que estavam nus aconteceu com Adão.
Então, você pode ver porque eles são feios e nus, né? Os seres extraterrestres que aparecem, nunca aparece vestido e nunca aparece belo, né? O segredo da árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal representa o poder de Deus sobre as consciências de suas criaturas, pois ele só tem o poder de dizer se uma coisa é boa ou má. Então, esse negócio assim, por que precisou da lei? Porque Deus precisou dizer o que era bom e o que era mal. O homem, por si só, vamos supor que um homem está aqui na Terra, não houve pecado. Ele está aqui morando na Terra e não existe pecado. Mas ele sabe que existe o bem e o mal. Aí ele chega na beira de um lago e ele pega uma pedra e fala assim, vou jogar a pedra no lago. Aí ele se pergunta assim, isso é bom ou isso é mal? É uma atitude simples. Então, o que você pensa? Todas as vezes que você quer tomar uma atitude, quer fazer algo, a tua consciência sempre vai perguntar, isso é bom ou isso é mal? Então, você sabe que uma coisa é boa ou é má pelas consequências, ou de uma experiência que você já viveu, ou de que outros já viveram, ou do que está escrito na Bíblia. Então, a lei, ela diferencia o bem e o mal como regra, mas ela tem a consequência. Ela mostra que algo é mal por consequência. Mas as regras não trazem embutidas nela as consequências são relatadas depois. É tanto que na tentação ninguém conta as consequências quando você é tentado, né? O diabo, quando ele te tenta, ele não te conta as consequências, né? Porque depois que a pessoa peca, diz assim, se eu soubesse, né? Sempre tem essa conversa. Então, a árvore do bem e do mal, ela representava esse conteúdo, esse conhecimento. Então, só o pai poderia chegar para dizer para um filho que está com uma pedra, vai jogar no lago, falar assim, filho, não faça isso, isso é mal. Aí o filho obedeceria, tá bom, pai, não vou jogar pedra no lago. Ou então o pai chegaria e diria assim, filho, pode jogar, isso não é uma brincadeira, não tem consequência nenhuma. Aí o filho jogaria a pedra no lago e ela saía pulando. É só uma experiência para vocês entenderem. Entendeu? Esse direito de dizer que uma coisa é certa ou errada é só de Deus. E às vezes nós dizemos para as outras pessoas. Né? Agora, cada pessoa deve perceber por que está conectado com Deus. E não conectado com o outro. O outro tem o direito de avisar pela experiência que ele tem, pela obediência ao mandamento, por amor, mas não por julgamento. Entende? Porque às vezes a pessoa está tomando uma decisão que para você é má, mas para ele ou para Deus não é. Então essas especificidades da vida cristã, que são situações muito particulares, a igreja ainda não chegou nesse nível de maturidade para tratar esses casos específicos. Até agora, não. Mas existem casos particulares, específicos, acontecendo no mundo, e o mundo clama por uma solução. O mundo não sabe como julgar certos casos. E por isso aparecem essas ideologias políticas preenchendo essas brechas para tentar dar uma resposta que não é uma resposta bíblica para casos estranhos, singulares, específicos, entende? E aí entra todo o problema sexual, homossexualidade, prostituição e outras coisas que nascem, né, na sociedade, e aí tem essas regras aí que são mundanas para resolver. E Deus tem a solução, Deus tem a resposta. Deus tem como tornar o mal em bem, mas você tem que ir lá para ele perguntar. Ou a igreja tem que perguntar. Quando surge um caso na igreja, sério, a igreja tem que consultar o Senhor para resolver. Entende? Aí todo mundo quer matar o cara que fez a bobagem. E às vezes não é para matar, não é para fazer nada. Então a gente vai lá e segue a lei, né? Põe a prostituta lá no meio do pátio. Aí diz assim, olha Jesus, está escrito na lei que se ela for
pega em adultério tem que ser apedrejada. Aí, vamos embora, vamos lá, Jesus, pega a pedra aí também. Aí Jesus levanta e diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, vocês estão solucionando o problema ou vocês estão escondendo o problema de vocês, acusando o do outro? Porque o que eu quero é a solução de todos os problemas, não só o dela, de vocês também. Então, tem casos e casos na igreja que tem que ser levado direto, porque são específicos, diretamente a Deus, para saber como resolver. Eu poderia até dar exemplos aqui, mas eu vou deixar o comentário para os comentaristas, né, da minha aula, levantarem as questões, aí eu posso colocar casos específicos. Alguns foram resolvidos, bem resolvidos na igreja, casos difíceis, né, e outros não, para a gente comentar. Então, eu vou terminar bem por aqui, né, o segredo da árvore aqui, eu já vou terminar essa leitura aqui, então, olha lá. Contudo, Satanás, sabendo disso e querendo tomar o poder total sobre a criação de Deus, para ser igual a Deus, quis herdar esse poder, oferecendo o seu fruto a Eva para poder chegar a Adão e adquirir poder e controle sobre total sua humanidade. Então, quem consegue dizer para o outro que uma coisa é boa e que uma coisa é má, exerce total controle sobre o outro. Então, Satanás, ele começou a exercer total seu controle sobre o homem, porque ele começou a dizer o que é bom e o que é mal para o homem. E aí ele se esconde. Quando é Deus que diz o que é bom e o que é mal, Deus está falando a verdade. Mas quando é Satanás, ele está acusando ou usando de uma situação para se infiltrar no meio do problema. Que às vezes a verdade não é aquilo que está sendo dito. Pois quem decide o que é bom e o que é mal em uma sociedade exerce total poder sobre ela. Então é por isso que as regras morais e as religiões exercem poder sobre as pessoas. E isso as sociedades secretas já sabem. E elas alimentam as religiões e colocam as religiões sob controle, os partidos políticos, como na China, ninguém prega o que o Partido Comunista Chinês não ditar, para poder exercer controle. Né? Satanás, querendo ser igual a Deus, ofereceu ao homem a falsa promessa de serem iguais a Deus. Né? Isso aqui é a propaganda de Satanás. Porque nós vamos ser igual a Deus por meio de Jesus. Satanás sabia que se o homem comesse do fruto dessa árvore, na consciência ele adquiria em si mesmo o poder de decidir se uma coisa é boa ou má. Então, quando come o fruto, a pessoa acha que pode decidir se uma coisa é boa ou má. Coisa que só Deus poderia fazer. Sendo assim, Satanás assumiu o controle da consciência humana por meio do pecado de Adão, que era o seu representante federal. Representante federal é que nem o presidente. O que o presidente faz afeta todo mundo. Então, o que Adão fez afetou todo o resto. Satanás subsidiou tal mudança, ele que injetou essa mudança, e ficou no controle das consciências humanas, para que ele mesmo pudesse controlá-las a partir da decisão feita pelo homem. Então, ele fez o homem escolher, para depois receber todo o poder de controle desse próprio homem, que ele induziu a comer do fruto do bem e do mal. Ao comer desse fruto, o homem passou a não mais depender de Deus para dizer se uma coisa é boa ou má. Aquela história do lago. Você está na frente do lago, pega uma pedrinha, está brincando lá, né, e resolve jogar aquela pedrinha no lago. Aí você pergunta para Deus, mas eu posso fazer? Será que eu não vou matar o lago? Será que quando a pedra bater no lago não vai ferir o lago não vai se sentir ofendido? Agora, porque se eu pegar uma pedra e jogar num passarinho, eu mato um passarinho, eu me lembro que eu matei um passarinho quando eu era criança. Depois me arrependi o resto da vida. E a gente saía de estilingue para caçar, né? Um garoto matando bicho no mato, matando calango, lagarto. Então você vai atirar uma pedra numa ave, pá, você vai matar. Para comer ou não? Não é para comer. Só para se divertir. E no lago? O lago é vivo? Entendeu? Estou dando esse exemplo para vocês pensarem. Pois antes, no paraíso, não havia lei. Não tinha regra, você não sabia. Naturalmente, você sabia como se comportar. Naturalmente, você não errava. Você era perfeito, porque você não errava. Você poderia fazer qualquer coisa e não estava fora da regra. Porque você e a natureza, vamos dizer assim, espiritualmente estavam em ressonância, né? Em harmonia perfeita. Hoje não, hoje você faz um monte de coisa, põe fogo na mata,
joga pedra em passarinho, polui o lago, ofende o irmão. E a única restrição era não comer aquele fruto. Portanto, não havia pecado. Mas o pecado surgiu quando o outro, e não o Senhor, passou a decidir o que era certo e o que era errado no homem. Quem começou a decidir o que era certo e o que era errado? Satanás. Aí, como que ele foi decidir? Inversamente contrário ao que Deus disse. O que Deus diz que é bom, Satanás diz que é ruim. O que Deus diz que é ruim, Satanás diz que é bom. E é isso que está acontecendo hoje. Satanás passou a ter acesso à consciência humana para dizer ao homem o que devia e o que não devia fazer, ou o próprio homem inspirado, já a inspiração, né, maligna, a própria carne, né, produz essa inspiração própria, já faz essa distinção por si, né. Desta forma, o homem ficou escravo de Satanás por meio do seu pecado de desobediência. Uma vez que ele passou a ter o controle de sua consciência, foi a serpente, não do próprio Deus, criador do homem. Então, quer dizer, o bicho da carne e a consciência da carne que instaura em nós a vontade da carne é uma consciência de Satanás em nós, que precisa morrer na cruz do Calvário com Jesus. Se o homem não tiver esse relato dentro dele como consciência para se arrepender, porque se arrepender diz assim, eu quero morrer, eu quero que essa consciência carnal, que eu reconheço que é de Satanás, que me controla, morra. Esse é arrependimento, e aí você se joga na cruz e morre com Jesus e ressuscita com ele. Se o homem não tiver esse entendimento, ele fica tratando bem o Satanás ainda, achando que dá para aproveitar alguma coisa. Então, por isso que é uma nova criatura, não é uma reforma da criatura. Entende? Isso é uma consciência que nós temos que alcançar, porque quando alcança essa consciência, brilha a luz da palavra, e aí a outra consciência se desliga, e você começa a matar a consciência da carne. Isso é a verdadeira santificação. Esse problema tornou-se praticamente insolúvel, pois nenhuma criatura era poderosa o suficiente para resgatar a criação de Deus da sujeição de Satanás por meio daquele que era feito a sua imagem e semelhança, isto é, o homem. O homem era feito a imagem e semelhança de Deus, ficou sujeito a Satanás, então é como se Deus tivesse ficado sujeito a Satanás, que era isso que era o plano dele. Então, como resolver esse problema? Seríssimo, nenhum anjo no céu podia, porque Satanás ele tinha todas as prerrogativas poderosas, soberanas, vamos dizer assim, né? Não dava para ter um outro anjo para confrontar com ele, quebrar essa cadeia da consciência para restaurar um homem na comunhão com Deus. É por isso que precisou Jesus morrer na cruz, e era sangue, era sacrifício, entendeu? Não era só chegar com uma espada de anjo assim, e cortar Satanás e tirar o homem lá de dentro da situação. Nenhum anjo ou ser divino de qualquer categoria poderia realizar tal obra, a não ser Jesus, a própria palavra de Deus. Porque como ele construiu tudo pela palavra, ele tinha que restituir tudo pela palavra, para manter o fundamento. E para isso ele deveria assumir a condição humana, Jesus a mesma condição que Adão tinha, pagar com a sua morte, pois o pacto de qualquer acordo na antiguidade, né, já exigia que a parte fraudadora pagava com a própria morte. Como Adão não podia pagar com a sua morte, porque aí se ele pagasse com a morte ele não ressuscitaria, Jesus pagou com a morte e pôde ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele resgata nós. Então, quando Satanás matou Jesus, ou crucificou, ou ordenou classificar, ele pensou que tinha ganhado de Deus, tanto lá no Éden, né, como depois. Pois ele sabia que se Jesus morresse pelos homens, ele ganharia o controle sobre Jesus com sua morte. Se, obviamente, este não ressuscitasse, e também manteria o controle já adquirido pela humanidade. Se Jesus falhasse no seu intento de resgatar a humanidade. Tá vendo? Satanás apostou até na cruz. Então, a nossa vitória está na ressurreição. Por isso que nós não carregamos a cruz, né? Pendurada no peito. Que lembra só a morte. Ou seja, ele ganharia dos dois lados, né? Certo? Aqui tá as referências que eu usei, tá bom? Embaixo. Tanto do lado de Jesus, porque ele destruiria aquele que é a imagem e semelhança de Deus, e assim poderia ocupar o seu lugar. Ele pensava em ocupar o lugar de Jesus, quando ele levou Jesus na cruz.
Eu vou destruir o princípio da criação de Deus. Eu vou ser o princípio. Eu destruí o homem, destruí a imagem e semelhança de Deus, agora eu vou destruir o próprio Deus através de Jesus. Olha só o que a prova que Jesus passou. E ganharia também o lado do homem, pois se esse, a imagem terrena de Deus, né, não ressuscitaria, ficaria preso para sempre. Mas o que Satanás não sabia é que Jesus iria ressuscitar, porque foi totalmente obediente ao Pai. Então o que fez Jesus ressuscitar foi a obediência ao Pai. Quando Jesus morreu, ele em semelhança humana lavou toda a consciência humana de seu pecado com seu sangue, assumindo uma nova forma de criação na sua ressurreição, abrindo assim um caminho de redenção por meio da cruz. Então quando você morre por meio da fé, no sacrifício de Jesus, entendendo que o seu velho homem existe dentro de você, que você tem uma herança da serpente, que precisa morrer pelos seus pecados, que morrer para os seus pecados, que você toma consciência de Jesus para que essa morte se execute em você. E quando você crê na ressurreição de Jesus, você também crê na sua própria ressurreição e na sua própria resgate da sua consciência. É como se copiasse a consciência sem o pecado. E a verdadeira consciência sua passa a existir para Deus, na criação eterna de Deus, e ainda para crescer a estatura de Jesus. Essa é a obra da cruz. Abrindo assim o caminho de redenção por meio da cruz. Ao confessarmos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, entregando voluntariamente a nossa consciência, nós confessamos, isso é uma entrega da consciência, ele toma conta totalmente de nós e nos resgata do poder da morte e do pecado, e nos purifica de toda a má consciência. Então, o que quer dizer? Que o nosso coração e a nossa consciência não tem mais medo, não tem mais culpa, não tem mais acusação. É pura. E o Espírito Santo vai levar você à ação correta, né? E isso pode ser feito até nos últimos segundos de uma vida no hospital. Devolvendo para o Pai o poder de decidir o que é certo e o que é errado para o homem. Então, agora a nossa vida tem que ser completamente guiada por Deus. Então, tudo que nós fazemos, nós pedimos a Deus, perguntamos ao Pai, isso é certo, isso é errado, eu jogo a pedra no lago ou não? No passarinho posso jogar? Não, no passarinho não joga, você vai matar o passarinho. No lago você joga, no lago não vai ter problema nenhum, vai só agitar a água. Aí você joga a pedra no lago. E Jesus agora passa a ser o guardião, né? Que antes era Satanás que guardava a criação, ele corrompeu. Agora Jesus é o nosso guardião da nossa consciência purificada pelo seu sangue. Satanás tinha sido eleito o guardião da criação de Deus por meio do louvor e da adoração, mas ele quis usurpar desse serviço, achando que tomaria para si toda a glória do Pai e do Filho, se ele pusesse a criação de Deus em desobediência civil contra Deus, por meio de uma escolha voluntária de também ser igual a Deus por parte do homem. Ou seja, o que é uma desobediência civil? É você chegar no alto-falante, no meio da praça, e dizer assim, gente, ninguém vai pagar mais imposto. Desobediência civil, o povo todo. Então, Satanás queria uma desobediência civil. O homem, representante Adão, toma a decisão deliberada de se apartar de Deus, come do fruto do bem e do mal, gera uma prole para Satanás. Deus fica a ver navios, né, lamber os dedos, como diz no ditado, e Satanás ganha a guerra, né, derrotando Deus, derrotando Jesus, né, se fosse o caso, mas não foi. Contra Deus, por meio de uma escolha voluntária também, o próprio homem faria essa escolha voluntária. É o que está acontecendo hoje, né? Os homens estão fazendo essa escolha voluntária desobedecendo a Deus. Sendo assim, a árvore do fruto daria o poder de decisão sobre o que é bem e o que é mal, e fazendo o homem conhecer dos dois lados que só Deus conhecia. Também produziria independência de Deus e dava ao subsidiador desta nova criação o poder de gerenciar essas escolhas, né? Então, nova criação é a nova criação que Satanás está querendo inventar, né? Então, quem gerenciava, no fundo, todas as coisas era o inimigo. Agora, bastava simplesmente Satanás fazer as sugestões que ele quisesse, por meio da imaginação, e é por isso que a imaginação humana hoje domina a mente de todos nós. Então, nós temos que render a Deus ao nosso sentimento, pensamento,
os pecados, tudo, e a nossa imaginação. Porque a imaginação está muito ligada à fé, e a fé produz obras de fazer com as mãos e com os pés e com a boca e com o coração, e obras de poder de realizar milagres. Que assim como Jesus, quando ele curava, ele dizia assim, assim como imaginastes, assim se fará. Assim como crestes, assim se fará. E o creste ali veio de onde? Da imaginação. É por essa razão que a imaginação domina a mente humana. E portanto, deve ser rendida a Jesus, junto com a consciência, para que o Senhor nos restaure completamente. Amém? Então, essa é a aula de hoje. Né? Graças a Deus, o Senhor nos guiou. E aí, vamos aos comentários, né? Pode falar, pastor. Amém, né? Glória a Deus, né, pastor? É bastante conteúdo mesmo, né? É, bem pesado, bem denso. É intenso, é intenso. Assim, olha, eu vejo assim, né? Aqui a gente vê que a impressão que dá, pastor Lucas, é que Deus, ele criou, né, as suas criaturas, tanto anjos quanto homens. Parece que dentro deles é como se existisse duas árvores, né, que eles chamam da dualidade, né? Parece que está dentro da gente isso, digamos assim, duas árvores, a da morte e a da vida. É como se as duas árvores, a gente nascesse com as duas dentro da gente, né? Então a gente tem realmente a vida e a morte dentro da gente, né? Agora eu vejo o seguinte, a gente tem que, eu acho que à medida que a gente vai crescendo, se aperfeiçoando, as pessoas vão decidindo qual que ela vai alimentar mais, né? E se eu alimentar mais a árvore da vida, eu vou fazer a da morte ir secando. Agora, existem pessoas que alimentam a árvore da morte e deixam a da vida secar. Isso, verdade. Né, pastor? Essa é a impressão que se dá, realmente. E até os anjos também foram feitos assim, né? Só que os anjos, diferentemente da gente, né? Eles sabem isso naturalmente, né? Todo esse conhecimento que a gente está buscando, para eles é natural, né? Eles já, tipo, cresceram com isso, né? E eles, por exemplo, Lúcifer decidiu apostar na morte, nessa árvore da morte, né? Agora, nós, seres humanos, é esse conflito, né, pastor Lucas, que Paulo descreve, quando ele diz que a carne e o espírito são opostos entre si e estão em guerra, né? Eles são opostos, a carne e o espírito. Só que eu vou mais adiante, mais além. Eu acho que são duas árvores mesmo, a vida e a morte, que estão em guerra dentro da gente, né? E o que a gente alimentar mais, pastor Lucas, vai prevalecer, né? Eu acho que o nosso grande objetivo é fazer secar essa árvore da morte. Se a gente conseguir isso, matar ela totalmente, essa é a vitória final nossa, né? E é uma constante guerra, é o que Paulo disse, que ele falou da carne e do espírito, né? Essa guerra constante e oposta, eles são opostos entre si, opostos. Agora, tem gente, pastor Lucas, que realmente está alimentando a árvore da morte e deixando a da vida secar, né? Tem gente que está fazendo essa escolha. E a gente vê, pastor Lucas, né, que é algo gradual. É algo que vai indo, demanda tempo isso, né? É algo que demanda um tempo, né? Não é nada instantâneo, né? Essa guerra. E essa é a guerra que está dentro de nós, pastor Lucas. É a tal da dualidade, que realmente está dentro da gente. E a gente tem que vencer, né? Em nome de Jesus, que a gente faça essa árvore da morte secar dentro da gente. Né? Só que é uma coisa, né, pastor Lucas, que parece que a gente tem que passar por esse conflito. Nós temos que passar por esse conflito, né? Que é esse conflito que vai nos aperfeiçoar, né? Porque Paulo diz lá, aliás, está lá em Hebreus, né, que a gente não pode ficar no leitinho, né? A gente tem que ir comendo comida mais sólida, né? Aí ele diz assim que as nossas faculdades espirituais, elas têm que estar
cada vez mais aperfeiçoadas, né? Para a gente saber cada vez melhor discernir o bem e o mal, né? A gente ganha um discernimento do bem e do mal melhor ao longo do tempo, né? Porque eu creio que o discernimento do bem e do mal nosso, ele é bem fraco, né? Quando o ser humano comeu da árvore do bem e do mal, ele ganhou esse discernimento, só que é um discernimento fraco. Como o senhor falou, pastor Lucas, qualquer ideologia engana as pessoas. Qualquer coisinha, ideologia, confunde as pessoas. Exatamente. Né? Não é verdade? Confunde facilmente, né? Agora a gente vai ganhando esse discernimento do bem e do mal. A gente vai aperfeiçoando ele cada vez mais, né? A gente vê que, por exemplo, lá, né, a questão da prostituta, né? Jesus, ele desagradou todos os religiosos para proteger aquela prostituta. Ele desagradou os líderes religiosos, né? Que eles queriam que ela fosse apedrejada, né? Mas ele desagradou eles para salvar aquela da lei. Ele é como se ele não tivesse cumprido a lei. Ele falou, não, ele desobedeceu a lei. A lei mandou apedrejar, ele não apedrejou, então desobedeceu, está vendo? Obedeceu. O problema de você interpretar as coisas segundo a visão materialista da lei, que não usa o amor. Por quê? Quando você pesa uma pessoa, você tem que pesar você também. A mesma medida que você pesa uma pessoa. Se você não botar o mesmo peso nas duas balanças, você está sendo injusto. Por isso que a palavra chama-se injustiça. Uma coisa vai para um lado, a outra. Então, se eu jogo que eu digo que o outro é pecador, eu tenho que ver se eu não sou. E Jesus, ele podia jogar o peso todinho em nós. E na mulher, porque ele não era pecador. Ele podia falar, não, executa ela porque ela é pecadora mesmo, e eu sou justo. Mas ele não fez isso. E seria até o mais fácil, né? Digamos assim. Para Jesus seria o mais fácil. Agora ele, né? Ele acabou protegendo aquela pecadora, desagradando a maioria, né? Querendo nos ensinar que realmente o amor, ele pesa mais, né? Exatamente. É uma coisa assim, E outra, é o que Satanás queria. Satanás queria que aquela coitadinha fosse condenada. Exatamente. Para poder ficar com a alma dela. Então, a estratégia da lei para Satanás é conquistar almas. Sim. Que as pessoas pendam para a árvore do mal ali e vão junto. Não é só o pender para a árvore do mal, é que quando a pessoa peca, ela é executada para poder de Satanás falar assim, ó, tá vendo? Levei essa alma para o inferno, porque ela pecou. E ganhou aquela alma, ganhou aquela vida. Ganhar a alma. Ganhou para ele, né? Ganhou para ele. Exatamente. Então, Jesus... Ela vai morrer pecadora, né? E, né? É isso, né? E não terá oportunidade não teria uma oportunidade de se converter verdadeiramente, né? Com certeza. Aí, ó. É isso aí que pesou, né? Mas continue, você estava... Não, mas é isso mesmo, né? Porque a gente vê, acho que era isso que eu ia falar mesmo, nessa questão toda, né? E a gente... assim tem todos os casos que a gente tem no mundo, né? Todos os casos que tem no mundo. Porque uma pessoa só vai ser a maldita quando Jesus falar, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Quando chegar o juízo dessa maldição completa, que é a separação completa de Deus. Até lá, né, enquanto houver algum tipo de quebrantamento, a pessoa é digna de arrependimento. Porque Deus, ele está produzindo no mundo um quebrantamento. Apesar de ser o fim, de ter juízo, e furacão e terremoto, é um quebrantamento. Exatamente. E a gente não tem, né, pastor, como colocar uma máquina na alma de alguém e analisar tudo que está lá, né, e tirar os dados ali, né, processar toda a alma, não tem como a gente fazer. E aí tem outras perguntas que a gente pode fazer sobre a questão da lei, é que o mundo quer dar uma solução, e como que fica essa solução diante da palavra de Deus? Porque se você invalidar o mandamento, você está dizendo que o mandamento não pode ser aplicado porque ele é apenas uma sugestão de Deus e não é uma ordem. Uma ordem imutável, né? Entendeu? Porque e aí tem o seguinte, tem os dois lados da situação. Uma que você tem que executar o mandamento e a outra que você tem que executar o amor. Sim.
no caso, Jesus não executou o mandamento da lei, que era apedrejar. Não executou, né? E executou o amor. E como é que fica isso nos outros casos? Exatamente, porque... Tem um monte de casos para ser resolvido nisso. Que a gente vê assim, né? Que a lei, né, pastor Lucas, a lei, ela foi uma preparação para a vinda da graça, que é uma coisa maior, né? Então a lei foi uma preparação do terreno para algo maior, né? Quando você, por exemplo, deixa de cumprir um item da lei, vamos dizer assim, para executar um amor, né, como é que fica a nova condição? Sim. Porque agora, o que Deus iria requerer da prostituta era que ela vá e não peque mais. Então, além de resgatar, Deus estava restaurando a lei no coração dela. Exatamente. Coisa que a execução do apedrejamento não ia fazer. E o fim da lei era o amor, né? Era a graça, o fim da lei. Não só o fim da lei era o amor, mas o próprio amor ia fazer a lei ser vivida fielmente. Fielmente, exatamente. Eu acredito que sim. Uhum. Até porque a lei. Mulher, vai, não peques mais, é exatamente isso. Vai viver a lei fielmente, pelo amor. Agora a gente sabe, né, que hoje em dia até Satanás distorceu até o amor. A concepção do amor também está distorcida. Ele conseguiu isso, né? Então, realmente a gente precisa do discernimento, né? Dessa questão de discernir o bem e o mal. Isso aí é uma faculdade que é exercitada, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Então, o que eu penso, assim, que existe uma crise que às vezes a gente passa, eu passo pelo menos, a questão da consciência. A gente não pode fazer uma liberação geral, ó, senão todas as prostitutas estão perdoadas, todo mundo pode se prostituir naturalmente, que não tem problema nenhum. Aí cair nesse abismo aí, né? Certo? Não é isso que Jesus está dizendo. Não. Jesus está dizendo que ela pode se arrepender, que Deus vai dar uma nova chance para ela, e ela não vai precisar mais viver da prostituição. Exatamente. E Satanás teria perdido, e aquela alma, e Deus ganhado, o Senhor Deus ganhado. Exatamente. Agora, existe um evangelho falso, que diz assim, ó, continue fazendo tudo que você está fazendo, que Jesus já perdoou, porque ele já morreu por todos os seus pecados. Aí já quer dizer que é aquela chamada supergraça, né? Ou licenciosidade, ou supergraça. Aí você não precisa fazer nada, continue fazendo, que vai perdoar mesmo. Exato. Daí não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso aí, jamais, né? Agora, não é hipergraça, nem licenciosidade, não é isso, né? Não é isso. E às vezes as pessoas estão usando disso, né? Na igreja também. E dizer que está salvo. Aí faz um monte de fruto da carne e diz que está na graça e está salvo. Aí tem duas coisas erradas. E de fruto da carne, né? O fariseu que está querendo matar todo mundo com pedra. Isso. E os licenciosos querendo que todas as pessoas se prostituam. Porque... Os dois estão no erro, né? Tanto o radical, né? Que quer, digamos, matar, condenar à morte, tanto o licencioso, né? Exatamente. Os dois Satanás está ganhando, digamos assim, né? Vou matar alguém, vou matar e pronto, né? A gente vê que agora é isso aí, a lei ela foi uma preparação, pastor Lucas, né, para algo maior, né? Foi a preparação do terreno, né? Agora eu acredito que realmente a graça, ela faz a lei se cumpre perfeitamente na graça. Isso com certeza. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Só dele falar, vai, não peques mais, significa que ela abandonou aquela vida. E ela abandonou. E ela arrumou algum outro meio de se manter, porque ali era para a sobrevivência dela, tá? Até por uma questão, por que uma mulher vai para a prostituição? Alguém já fez essa pergunta? Com certeza é por alguma necessidade muito grande, né? Tem a necessidade, porque financeira, na Segunda Guerra Mundial, vou contar uma história aqui. Na Segunda Guerra Mundial, os poloneses passavam tanta fome que vendiam suas filhas para prostituição para ter comida. Isso aconteceu. Mas existe também o abuso. O abuso emocional que levou a pessoa à prostituição. Sim.
Entendeu? Assim como existem todos os outros abusos que levam as pessoas a todos os outros pecados, né? Que a pessoa pensa assim, eu desisti de tudo, vou fazer o que eu quero e que se dane, né? Tipo assim. Não, me magoaram, me entristeceram, me machucaram e agora eu não tenho recuperação. Não acredito mais em homem nenhum, que se dane, né? Tipo assim, vou. Me magoaram, abusaram de mim, eu vou viver essa vida, porque essa vida aqui foi onde eu vim parar no final de tudo e é aqui que eu fico. Mas no fundo, não é a vontade da mulher fazer isso, né? Não é o desejo, você pode ver, né? Vira uma escravidão por causa dos poderes malignos. Né? A irmã Daniele perguntou assim, Satanás, se os anjos tivessem seus corpos transformados em carne na sua queda, eles perderam seus corpos no dilúvio, estende seus corpos. O que acontece, irmã Daniele? Lá no livro de Enoque diz que os filhos dos anjos, que eram o resultado dos anjos com as mulheres, perderam seus corpos no dilúvio, viraram espíritos vagantes. Agora, se os anjos perderam seus corpos, eu não sei dizer, mas que eles estão se deteriorando, sim. Também acredito que há uma deterioração deles. Eles estão se deteriorando. Se eles forem transformados em carne, não sei, talvez sim, um tipo de carne corrupta, né? Porque os extraterrestres, ou sei lá o que, eles vêm com uma matéria estranha. Eles perderam os corpos no ar, isso aí respondeu. Eu acredito que eles não perderam os seus poderes, o seu conhecimento, os seus dons, né? Isso eles não perderam, o conhecimento que eles tinham e várias outras habilidades. O poder de estar em duas dimensões, material e espiritual ao mesmo tempo, acho que eles não perderam. Eu acho que não também. Eles Por isso que eles ficam invisíveis. Mas que eles, acredito que houve uma deterioração mesmo. Você pode ver, né? Sempre Satanás é visto como um demônio de chifre, criaturas feias. Pode ver, né? Todo demônio é representado assim. O próprio Satanás, chifrudo, feio, né? Tudo realmente, né? Eu acredito que. Mas não que eles perderam as suas habilidades que eles tinham, eles não perderam isso, né? Ou o seu conhecimento, tudo que eles tinham, mas eles estão se deteriorando. Estão se deteriorando, sim, né? Eu até acho que, como eles perderam, eles se desligaram de Deus, eles tiveram que arrumar outra fonte, que seria o pecado, né? A maldade. Eu acho que o pecado do ser humano serve como uma energia para eles, uma fonte de eles, sabe, conseguirem fazer o que eles querem. Porque eles se desligaram de Deus, se desligaram ali, não tem mais, né? E por isso estão se deteriorando e se alimentando da maldade mesmo das pessoas, do pecado. Eu acho que, né? Essa é a minha visão mesmo. Eu acredito assim nessa linha mesmo também, né? Eu sou preocupado com essa questão, porque parece, não sei para vocês, mas parece para mim que quando a gente trata desse assunto, a gente mexe diretamente com a consciência, né? Da nossa consciência do certo e do errado, e isso deixa, às vezes, a gente, assim, um pouco fragilizado, né? Exatamente. Porque eu penso assim, não? O que mais a igreja recebeu foi dois tipos de coisas perversas. O legalismo religioso, que não muda o caráter da pessoa, ou a permissividade, ou a licenciosidade, que é o que está hoje no mundo. A verdadeira doutrina de santificação, de restauração da consciência, de viver uma vida de obediência, né? Porque a palavra de Deus diz que os mandamentos de Jesus não é difícil. Então não deve ser uma vida tão complicada, pelo que a própria palavra diz. Mas as pessoas desconhecem essa vida suave com Jesus, vai ou para a lei, que é um rigor, ou vai para o mundano, que é uma liberação total. Acho que esse Eles são caminhos mais fáceis, né, também, pastor, né? Mais fácil assim, mais fácil porque o homem não precisa fazer mais nada, é só assumir aquela coisa. Mas eu quero dizer assim, que o que falta para nós é essa consciência do evangelho nesse nível que Jesus colocou, né? Que não é esses dois extremos. Não é nenhum dos dois, né? Tá bom, vamos orar? Alguém da moderação. Né? Mas amém. Quem que vai orar?
Eu já fiz o comentário. Quer orar, irmã Daniele, aí? Será que ela ora? Quer orar, irmã Daniele? Irmã Daniele, ora, irmã Daniele? Como é que... Ela não pode orar, ela está num ambiente que ela não consegue. Está no ambiente, é. Quer orar? A pastora Nilma está dizendo que vai orar, então. Ô, Glória. Ela estava tudo escutando, ela tá deitada, tá descansando, mas tá escutando. Tá certo. Então, ora você, mano. Vem orar. Ela tava ali escutando, tava meio... Ela vai orar aqui então, pastor. Quer aparecer? Não, né? Eu vou desligar. Ela assiste meio que escondida, tadinha. Ela tava ali, mas tava de ouvido. Tava. Pai amado, Pai bendito, Rei da Glória, muito obrigada, Pai, por no dia de hoje o Senhor nos preparar para aprender mais de Ti, através da vida do nosso amado pastor Lucas. Muito obrigada, Senhor, nos ajuda e nos ensina cada dia mais para que nós possamos ajudar e abençoar muitos, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito através dessas aulas. Obrigada, Senhor Deus, por todo o conhecimento que o Senhor tem trazido em nossas vidas, Pai. Que isso seja para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Guarda a vida da irmã Daniele, guarda a vida do pastor Lucas, Irmã Ricardina, da nossa amada irmã Ricardina. Guarda, livre e protege. Guarda a minha vida e a vida do meu esposo. Pai querido, em nome de Jesus. No nome santo do Senhor Jesus. E a vida da Liz também, de toda essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado por ter vindo. Deus abençoe. Agora a nossa aula é só na terça-feira que vem, né? Tá Terça-feira certo. não é Natal? Hã? Terça-feira não é Natal? Já é Natal. É Natal, né? Vai ter que ser só lá no dia... Ixi, lá no dia 2 ou no dia 7. Bem dia 7, eu acho, uma coisa assim, 6 ou 7. No dia 7, tá bom. Até o dia 7, então. Que agora nós vamos todo mundo fazer coisas, né? Não vai dar pra ser. Vai sim. Tá bom, até o dia 7, então. Eu tô falando porque a gente tem outro curso junto na terça-feira, e daí eles deixaram também pro dia 7, né? 6 ou 7, por causa disso. Deus abençoe vocês, então. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Um abraço para a Liz. Vou parar a gravação aqui. Tá.